acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso SaraCast, nosso podcast semanal aqui na BMC News, sempre com grandes nomes, empreendedores, empresários. Hoje a gente está aqui também com uma companhia de capital aberto, lógico que a gente vai falar aqui sobre ações, né? Mas vamos falar aqui principalmente sobre o modelo de negócio da Lide, que é uma companhia, de certa forma, recente, um dos IPOs recentes, e a gente vai falar principalmente daqui para frente, né? Mas antes de começar, aqui o Gustavo Antunes, que acho que tem um... Depois você me corrija se eu estiver errado. Tem um chapéu, 2 chapéus, né, na Lide, como diretor financeiro e também como um representante aí de relacionamento com os investidores, né? Exatamente. Obrigado pela oportunidade, Marcos. Estou à disposição para a gente bater um papo e falar com seus ouvintes, seus espectadores sobre a Lide que a gente tem pela frente. Bom, muito bom. Primeiro, acho que antes de começar, que eu falei assim, pô, a gente gosta de falar muito daqui para frente, né? Mas vamos dar um passo para trás para apresentar quem que é a Lide, né? Para quem não conhece o IPO, como é que foi, qual que é o seu core business, e depois a gente sabe que tem algumas grandes e boas novidades por aí que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Legal. Bom, a Lide é uma empresa que tem pouco mais de 20 anos de operação. Uhum. Foi fundada por 2 irmãos da família Radomysler, que tem um histórico de trabalhar na parte de distribuição, então tiveram os outros empreendimentos, e naquela época eles viram que tinham uma oportunidade em distribuir tudo que fosse ligado à tecnologia. Na época era o começo do telefone celular. Legal. E entraram nesse mercado. A grande mudança da companhia foi quando a lei da portabilidade aconteceu, e aí cada cliente podia trocar de operadora sem precisar pagar multa. Isso desincentivou as operadoras a subsidiarem o telefone celular, e elas passaram a investir em planos com Spotify, com SMS grátis, sim. Facebook, enfim. E aí o telefone celular passou a ser vendido em varejo e não mais na loja da operadora. Uhum. Então o fabricante, que antes atendia 4 clientes, começou a ter que atender 1.000 clientes. E aí o distribuidor passou a ganhar um papel fundamental nisso. Então, essa foi uma mudança que se consolidou mais ou menos entre 2011 e 2015. Foi um período de grande crescimento da companhia, como um distribuidor de telefones celulares. Tá. E a gente passou a ser um dos grandes compradores de telefones celulares do Brasil.
E depois que a gente se consolidou como isso, a gente falou, poxa, a gente pode comprar computador também, já estou indo vender para o cliente, posso comprar videogame, posso comprar impressora. Então a gente virou um grande atacadista, um grande distribuidor, atendendo mais de 1.000 clientes todos os meses, vendendo tecnologia. Isso até hoje, é mais ou menos 70% do nosso resultado, da nossa venda. E aí, por a gente estar muito próximo, tanto dos fabricantes quanto do varejo, a gente acabou colocando nossos pés em coisas diferentes. Basicamente o varejo físico. Então a gente já teve diversas operações, a gente já teve loja de operadora, a gente já teve loja de outros fabricantes. Hoje a gente tem 127 lojas, sendo 126 da Samsung. A gente representa a Samsung em shopping centers no Paraná, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais e no Mato Grosso do Sul. Tá. Então é como se fosse uma franquia. Tá. E a gente tem um ponto de venda hoje, depois a gente vai falar sobre isso, da Trocafy, que é uma marca nossa que vende telefone usado. Então aqui em São Paulo a gente tem um PDV. Esse é um negócio que a gente está desde 2013 em varejo físico. Então já faz 10 anos que a gente está operando o varejo físico e é mais ou menos uns 10% da nossa venda. E bom, eu estou te contando uma história de 20 anos. Nesses 20 anos entrou o Marketplace na história. Sim. E a gente é um grande parceiro de todos os varejistas. E o Marketplace também é uma forma da gente cooperar com o nosso parceiro cliente. Então, é muito comum um varejista ter seu Marketplace, a gente ser um grande seller, a gente é um seller representativo em todos eles. E às vezes o cara não tem um portfólio completo, o cara tem uma oferta que pode acabar o estoque dele. Então a gente costuma fazer parceria também. Em alguns momentos a gente também disputa cabeça a cabeça também em algumas ofertas. Mas é uma cooperação de garantir que o cliente entra na vitrine de um varejista, ele quer ser suprido nas suas vontades. E a gente opera com uma marca que chama Mobcom, quando são nossos produtos. Mas a gente também representa, dentro de marketplaces, marcas como a Apple, como o Google, como a Xiaomi. Então a gente também faz esse papel na parceria com os fabricantes. Basicamente, essa é a Allied, a gente é uma empresa de mais ou menos 5 bilhões de receita anualizada. E a nossa acho que o que a gente escreve lá na parede do nosso escritório é que a nossa missão é levar o universo digital ao alcance de todos. Então a gente faz isso garantindo que a gente é um grande comprador, a gente prospecta oportunidades e leva para os varejistas ou para o consumidor final brasileiro e mais recentemente até para o consumidor final de outros países. A gente vai falar disso. Espera que a gente já fala sobre isso, mas a pergunta é... vamos começar a fazer só uma questão de curiosidade. Por exemplo, acho que aqui no Brasil, se me corrija se estiver errado, mas o brasileiro gosta muito de Apple, mas o market share é dominado pelos Androids, né? Isso. Isso também é o market, é receita de vocês. Também vocês estão divididos? A gente costuma espelhar o que é o mercado do Brasil. Sim. Não é exatamente, mas é um proxy muito bom. Tá. Então, no mercado de telefones celulares, por exemplo, a conta é mais ou menos uns 70% a 80% Android, 20% da Apple. Tá. Então, a gente não consegue, na nossa venda, ser o contrário disso. Tá. Mas onde a gente consegue operar diferente, por exemplo, se você pegar as lojas da Samsung, é basicamente um canal de venda de telefone premium. Tá. O preço médio de uma loja da Samsung é o dobro do mercado brasileiro. E a gente tem programas com a Apple, como o iPhone para sempre, o Itaú, que naturalmente o ticket médio da Apple é muito maior que o ticket médio do Brasil como um todo. Sim. Então, por um lado, a gente espelha o mix do mercado, mas a gente consegue atuar em nichos específicos dentro desse mercado, e particularmente nos nichos mais altos. Entendi. Só para recapitular também, quando você fala assim, a gente fica muito curioso a gente pega as empresas listadas, a gente vê um código, mas a gente quer ver ela no nosso dia a dia, claro, né? O quanto das lojas da Samsung hoje espalhadas no Brasil, você falou que você tem ali cerca de 130 lojas, mas o quanto que de todas as lojas do Brasil, onde encontrar, né, uma loja, enfim, o quanto que você detém das lojas no Brasil hoje? Né? Mais ou menos 40%. Tá. A Samsung tem um pouco menos de 300 pontos de venda no Brasil, então a gente tem aproximadamente 130 pontos de venda. Então, não são todos os pontos de venda no estado de São Paulo, mas a maior parte deles. Tá. Então, para quem vai nos grandes centros aí desses estados que eu falei, se for num shopping em Belo Horizonte, na cidade do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, a chance de você comprar um produto numa loja dessa
e você vê na nota fiscal, é ali a Allied servindo o cliente. Da mesma forma, se você entrar no site do Itaú e comprar um Apple lá, um iPhone para sempre, comprar um videogame também no programa Xbox All Access, que chama, somos nós servindo o cliente. Aí eu só vou descobrir a hora que aparecer lá na nota, É isso. Distribuído por, né? É isso. A gente não... A gente, como Allied, o consumidor final tem muito pouco contato, não conhece a nossa marca. Mas na nossa indústria, para as pessoas que trabalham, sei lá, na Samsung, na Apple, na Motorola, na HP, a gente é naturalmente um player importante. A gente representa mais ou menos, varia dependendo da categoria, mas mais ou menos 10% dos produtos que são vendidos no Brasil nesse ambiente que a gente está inserido passam pela Allied. Então, mais ou menos esse é o número mágico. Quando diz produtos, vocês têm celulares e... Celular, videogame, televisão, tablet, impressora, computador. Caramba. Isso e muito acessório também, né? Acessório gamer, acessório fone de ouvido, carregador. Então assim, tudo que está muito nesse ambiente de headsets, esses auxiliares de voz, assim, a gente tem todo esse portfólio. Menos aquele fone novo da esse ainda da não. Apple lá, esse ainda não. Tá nem produzindo. Exato, direito. E hoje isso Estão com dificuldade até em Mas produzir. se vier e for viável, certamente vai passar por nós. Eu adoro o Apple, tem produto, mas eu sou cético em relação a até aquele Google Glass lá. Exatamente. Que até hoje não deu muito certo. Então, fazendo uma continha super simples assim, então, somando todos esses produtos, a cada 100 produtos vendidos no Brasil, 10 passam na mão de vocês. Isso aí, isso aí. E falando um pouquinho sobre os canais de distribuição, né? O quanto que você, da sua receita, vem, por exemplo, de lojas físicas, marketplace, enfim, como é que é essa distribuição? Olha, eu vou separar em duas formas de ver isso, né? Mais ou menos os produtos que a gente vende, quando você olha os relatórios de mercado, para telefones celulares, a venda online é algo entre 25% e 30%, talvez um pouquinho mais agora depois da pandemia, vamos falar 30%. Para outros produtos, varia entre 40% a 50%, videogame é um pouco mais. Então, quando a gente... Eu falei para você que a gente tem um canal de distribuidor, né? Que a gente compra o produto dos fabricantes, estoca isso e vende para mais de 1.000 clientes. Quando a gente vende para esses clientes, a venda desses clientes para o consumidor final, ela espelha o que é o mercado. Então, vamos arredondar aqui 40% físico e 40% digital, 60% físico. Dentro da Allied, a gente também tem os nossos canais que é físico e digital. Então, 70% da venda vai via distribuição e depois o que acontece de lá é mais ou menos isso que eu te falei. Dos outros 30% que a gente vende no varejo para o consumidor final direto, 20% online, 10% físico. Entendi. Muito bom. E aí eu queria entender, acho que já entrar um pouquinho aqui na parte de vamos começar pela linha, o top line, né? O que é realmente uma avenida de crescimento? Sim. Então, por exemplo, você tem, lógico, que a demanda de celulares novos, todo ano a Apple faz seu lançamento, Samsung faz seu lançamento, eu acho que isso tem a parte de atualização, mas o que é, até para o analista entender aqui que assiste, o investidor, né? PIB é relevante, crédito, geração de emprego, lançamento de novos produtos, o que é aquela famosa elasticidade, sim. né? Olha, eu acho assim, os produtos que a gente vende, eles já têm uma penetração razoável dentro da população. Então, mais ou menos 80% dos produtos são vendidos pelos fabricantes direto a determinados clientes que eles selecionam e 20% são via distribuidores. Desses 20%, eu falei que a gente tem 10%, né? Então, a gente tem metade, a gente estima, né? Que a gente tem metade do market share de distribuição. Então, uma avenida de crescimento é, eventualmente, a gente ganhar market share dentro do terreno de distribuição. Na distribuição, é um business cíclico. Ou seja, quando o mercado cresce bastante, a distribuição aumenta a participação dentro do volume total de vendas. Quando o mercado está numa ressaca, a distribuição tem que jogar mais na retranca. Sim. Então, e aí são duas formas da gente atuar. Assim. Quando o mercado está crescendo, grosso modo o que acontece é que a demanda está maior do que a oferta, o varejista começa a colocar pedido de compra nos fabricantes e precisa de mais ou erra, e aí ele vai ao distribuidor como um refúgio para conseguir rapidamente um produto. Isso acontece mais em período de bull market.
Enquanto que no período de mais recessão, vamos falar assim, ninguém está apostando muito, então tem pouco espaço de oportunismo, assim, vamos falar. Então, o distribuidor ele atua em determinados varejistas, basicamente no varejo regional muito grande, no varejista bem pequenininho muito grande, e nos grandes varejos, uma parte sempre é nossa. Mas essa parte pode ser maior na medida em que ocorram essas falhas de mercado. Tá. Então, isso... E aí, eu vou só fazer um gancho, assim, para quem olhar nossos resultados de 2 anos para trás, quando a gente abriu o capital. Tá. A gente abriu o capital no meio da pandemia. Todo mundo trancado em casa, ninguém, não tinha onde gastar, todo mundo comprou telefone, computador. Então, e não tinha produto. Então, o que acontece nesse caso? A gente é muito demandado, a gente consegue vender muito com margem alta. Tá. O que aconteceu depois que acabou a pandemia? O fabricante com muito estoque e todo mundo agora querendo consumir serviços, consumir roupa. Então a gente está agora no momento de ressaca. Ninguém quer trocar de celular. Exatamente. Comprar Então o que acontece nesse caso? A gente acaba tendo que, ao invés de vender muito com margem muito alta, a gente vende com uma margem mais baixa, porque a demanda está menor, mas a gente tem que sentar e fazer parceria com o fornecedor. Sim. Então, você está com muito produto, você quer que a gente escolha, beleza. Eu preciso de uma condição de compra específica, eu preciso de um prazo maior para pagamento para eu conseguir girar o nosso estoque. Então, voltando para o começo da tua pergunta, eu acho que a gente não deveria dobrar o tamanho da nossa distribuição. Mas esses ciclos de mercado no Brasil são importantes. E acho que estamos caminhando para um começo de um olhar no fim do túnel agora, depois de 1 ano e meio mais duro. Entendi. No varejo físico, eu acho que o nosso jogo aqui no varejo físico é ter uma execução mais ou menos do tamanho que a gente está, mas uma execução rentável. A gente já teve um varejo físico muito maior, depois da pandemia é um mundo novo. Então a gente já tem dado uma filtrada nas lojas que são viáveis. As nossas lojas são todas em shoppings. Tá. E essas lojas, o que a gente vê assim, são os shoppings de segunda linha, terceira linha mais duros. Então a gente fechou algumas operações, basicamente quiosques, são operações mais simples, mais baratas. Sim. Nos shoppings bons, a gente continua tendo loja boa. No varejo digital, a gente tem muito espaço para a gente crescer. No varejo digital, bom, eu falei para você que a gente vende um monte de categorias de produtos. A gente tem um varejo digital da ordem, o ano passado a gente fechou próximo entre 800 e 900 milhões de reais de venda, vendendo basicamente telefone celular. E assim, honestamente, é um negócio que veio durante a pandemia, ninguém estava 100% pronto, foi todo mundo num arranque para conseguir fazer, e a gente acabou indo no que fosse mais simples da gente fazer. Então, esse ano a gente já começou a trabalhar em outras categorias que têm um pouco mais de rentabilidade, tem um espaço grande para a gente crescer aqui, eu acho. Sim. E eu acho que tem outras 3 avenidas de crescimento aqui que você estava perguntando como que o analista olha. Sim. Vou voltar para a distribuição. Quando a gente pensa em distribuição, eu estou dando exemplos da gente vender para um varejista e o varejista vende para o consumidor final. Tá. Mas a gente tem um business que é a distribuição corporativa. É um business de uns 350 milhões de reais que a gente compra e vende para um hospital, para uma escola, para uma empresa. Tá. Esse é um business que nos últimos 3 anos cresceu duplo dígito e deveria ter espaço para ser muito maior que isso. Então, a gente estruturou nossos times para isso. A gente começou a atuar em algumas licitações de governo. Então, a gente, por exemplo, ganhou uma licitação para oferecer Kindles para a Prefeitura de Campinas, telefone para a Polícia Militar. Então, deveria ter um caminho para isso. E também algumas coisas diferentes que a gente faz que, por exemplo, existem empresas que vendem licenças de cloud, que vendem softwares, que têm receita recorrente, que fazem aluguel de equipamentos, que vendem outros serviços, Sim. que a gente não faz. E deveria ter um espaço para a gente fazer. Então a gente está pouco a pouco traçando um roadmap para a gente ir pegando um pouco nesse espaço. E aí eu acho, puxa vida, é um negócio de multiplicar o nosso tamanho aqui. Sim. Com uma capilaridade de clientes muito grande. Então, de diversificar risco, de cliente, de crédito. Então, acho que isso é um negócio que a gente está investindo bastante. Então, eu falei de uma coisa. A segunda coisa que eu acho que é interessante, a gente, ainda na distribuição, faz 2 anos, a Apple nos convidou para ser um distribuidor internacional deles. E a gente fez um pouquinho de piloto, a gente ficou meio... A gente primeiro testou e depois a gente falou com eles, vamos agora, a gente vai ter que divulgar e vamos embora. Existem 3 distribuidores para a América Latina da Apple. A gente é um deles agora, desde o começo do ano. A gente tem uma operação baseada em Miami, em que a gente, e diferente do Brasil, os clientes da América Latina vão comprar lá em Miami, FOB,
pegam e levam para seus canais de distribuição. A gente vende para 3 tipos de cliente. Para um varejista que tem relevância em algum país da América Latina. Tá. Para um broker, que é um subdistribuidor, o cara compra, por exemplo, e leva, sei lá, para o Equador. Tá. Então o cara compra e ele vende para os varejistas lá. E a gente vende para alguns clientes que estão começando que tem uma operação até um pouco além de América Latina, mas isso é muito pequeno. E a gente recebe a maior parte dessas vendas à vista. Então é um jogo de explorar os clientes que são mapeados. Tá. É um jogo de capital de giro. Uma margem mais baixa. Sim. Mas o capital empregado é negativo. Porque a gente tem prazo com o fornecedor, se a gente gerenciar o estoque bem... Recebe. Exatamente. Então, tem ido muito bem. Uhum. A gente fez um guidance, a gente revisou ele para cima e a gente está majoritariamente com a Apple. A gente tem uma outra operação menorzinha de acessórios, mas deveria ser um caminho natural para a gente ter uma parceria com os caras que a gente já tem parceria aqui. Sim. Então, com Samsung, com HP, com Lenovo, com Acer. Então, tem sido tudo tão rápido que a gente está preferindo maturar o que a gente já tem. Uhum. E a terceira coisa é a gente começou o iPhone para sempre há mais de 2 anos. E parte desse projeto, para quem não conhece, o cara compra um iPhone. Sim. E ele tem a opção de devolver esse telefone 21 meses depois. Ele pode ficar e pagar uma parcela final, ou ele pode devolver e renovar o ciclo dele como se fosse um leasing. Sim. Parte desses clientes devolve o telefone e renova o ciclo. A gente, a Light, recebe esse telefone, a gente manda eles para o nosso centro de distribuição, que tem um laboratório lá de recalchutagem, e a gente revende eles. O preço do telefone celular no Brasil, mais ou menos, cresce entre 10% e 15% ao ano há alguns anos. Então é mais tecnologia. Então o ciclo também do tempo que o cliente fica que o usuário fica com o produto aumenta. A gente acredita que com o telefone caro, uma parte dos clientes, uma parte dos usuários, vai querer ter um telefone talvez mais premium, sim, mas com 1 ou 2 anos de atraso no lançamento. Então a gente está começando a servir o mercado de telefones usados. No começo, Marcos, a gente tinha um receio que era assim, será que a gente vai ficar com um monte de telefone encalhado? Será que as pessoas vão querer? O que a gente vê hoje é o contrário. A gente tem conseguido, não temos um problema de estoque, temos um problema de oferta. Tá. Então, porque ainda não há uma cultura de você dar o seu telefone de entrada como compra A gente oferece isso há muito tempo nas nossas lojas Samsung. Mas de forma massificada, a gente acredita que isso é um caminho para o longo prazo. Nos Estados Unidos, estima-se que entre 8% e 10% do mercado de telefones celulares é de telefone de segunda mão. Tá. E no Brasil isso ainda é difícil até de mapear. Só curiosidade aqui, você tem algum non-compete? Porque pode ser bom para a Apple, que é o seu parceiro no novo ali. Bom para a Apple porque você fideliza a marca, mas ruim porque a Apple, na verdade, ela quer que compre o lançamento, né? Sim. Assim, como é que fica essa relação comercial com ela? Ó, você diz um non-compete com a própria... Com a própria Apple, porque você está pegando o usado, recebendo e revendendo, né? Esse é um projeto que a Apple tem, não é só no Brasil, ela tem em vários países. E a gente foi eleito... Ela participa ela também. Participa disso. E ela tem unidades de negócio de telefones recertificados, usados, globalmente. Então nos parece até ser me parece que é um direcionamento estratégico deles. Sim. Que na minha visão, e aí não posso falar em nome do fabricante, estou falando na minha visão. Eu acho que é uma forma de você adquirir o cliente, né? Então você dá a experiência dele testar pela primeira vez o produto da sua marca e depois na hora que ele vai trocar de novo ele já tem uma preferência por isso. Então eu acho que é um pouco nessa... E os outros fabricantes também têm as suas maneiras, coisas similares, né? Então eu acho que é parte disso que a gente está na estratégia dos nossos parceiros fabricantes. Muito bom. O Gustavo, vamos fazer um rápido intervalo aqui. Legal. E eu acho que a Light também é uma das responsáveis para a Apple ter batido 3 trilhões de dólares em valor de mercado, né? Tem lá a sua contribuição, né? E a gente volta daqui a pouquinho no nosso SaraCast especial com o time da Light aqui falando com o diretor financeiro de RI. A gente volta daqui a pouquinho. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério.
não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de 500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Você provavelmente já ouviu falar dela. Conhecida como uma das maiores crises desde a Grande Depressão. Mas você lembra o que aconteceu na crise de 2008? Eu sou Renata Nunes e vou te contar um pouco mais sobre uma das maiores bolhas financeiras do século. A crise financeira de 2008 foi causada por uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, causada pelo aumento expressivo nos valores imobiliários e não foi acompanhada pela renda da população americana na época. Com isso, bancos começaram a oferecer mais crédito para a população, o que expandiu o crédito imobiliário e atraiu o consumo, causando a valorização desses imóveis. Basicamente, os bancos passaram a oferecer empréstimos a juros baixos para a população financiar e comprar imóveis. E aqui vale lembrar que muitas vezes as pessoas não conseguiam comprovar renda. Bom, obviamente isso aumentou a procura por imóveis e com isso, respeitando a lei da oferta e demanda, os preços foram subindo, mas não pela valorização das áreas, e sim pela alta procura. A consequência disso, uma bolha imobiliária. Acontece que muitos desses empréstimos bancários para financiar esses imóveis eram vendidos na forma de títulos imobiliários, com taxas de retorno bem altas. Com isso, os investidores se tornaram credores dessas pessoas que tomaram crédito para financiar os imóveis. Bom, com o passar do tempo e o aumento da inadimplência batendo na porta, surgiu outro alerta: a crise dos bancos. Milhares de americanos sem conseguir pagar suas dívidas e hipotecando suas casas. Esse grupo de pessoas desempregadas e sem comprovar renda eram chamadas de subprime mortgage, ou numa tradução livre, hipotecas de alto risco. Além disso, foram criados títulos no mercado financeiro lastreados a essas hipotecas. Outro fator que também contribuiu para a crise se consolidar foi a estagnação da renda dos americanos e os gastos com as guerras do Afeganistão e do Iraque na época. Os gastos elevados contribuíram para uma inflação maior no país,
E com isso, o Federal Reserve começou um movimento de aperto monetário para tentar conter a inflação elevada. Mas, como já mencionado, o aumento dos juros nesse cenário acabou com a vida financeira das famílias. Em 2008, algumas instituições de crédito que concediam as hipotecas de alto risco começaram a quebrar. E na esteira dessa quebradeira, quem também começou a ser impactado diretamente foi o setor bancário. Vários bancos começaram a sentir os reflexos de todo esse cenário, inclusive o Lehman Brothers, nome que ficou bastante conhecido quando se fala da crise de 2008. E falando de Lehman Brothers, que era um dos maiores bancos da época, no dia 15 de setembro de 2008 declarou falência e o governo dos Estados Unidos se recusou a interferir e ajudar o banco. E por conta do tamanho do banco após o colapso, instituições financeiras do mundo inteiro, como o Citigroup, Northern Rock e UBS, declararam prejuízos em seus balanços, agravando ainda mais a desconfiança do mercado. Tudo isso gerou pânico no setor financeiro e em diversos setores da economia de todo o mundo. E só para ter uma noção, bolsas de valores do mundo inteiro caíram em menor patamar desde o dia do ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001. Esse foi um pequeno resumo de tudo o que aconteceu em 2008. Eu fico por aqui e você continue na programação da BMC News. Fala pessoal, estamos aqui de volta ao nosso SaraCast com o Gustavo Antunes, diretor de Relações com Investidores e diretor financeiro da Allied. É uma companhia listada, recentemente listada. Eu acho que é importante a gente conhecer, a gente já conheceu no primeiro bloco bem o case, tem alguns pontos relevantes. E eu queria só, antes de entrar nos números, né, a gente já falou aqui um pouquinho sobre o faturamento, enfim, mas estressar bem principalmente essa ponta internacional, que acho que talvez de uma forma relevante seja talvez uma das grandes notícias, né, mais recentes. Então eu queria detalhar mais e bater justamente isso, né? Você fala assim, pô, que talvez até das últimas informações, a gente está gravando esse podcast antes da divulgação do resultado do segundo TRI, então o que a gente tinha de guidance, de expectativa de resultado, né, que são públicos, de faturamento, enfim. E acho que é até interessante, né? Capital de giro, então você tem, de certa forma, pouco capital empregado, que o business, por exemplo, aqui no Brasil, tradicional, você também tem esse desafio muito grande do capital de giro, e a gente acha que tá todo mundo, né, batendo até com... Mas agosto está chegando, né? A gente está gravando, ainda não começamos a cair a Selic, né? Mas uma hora vai começar a cair. Exatamente. Mas eu queria estressar justamente assim, acho que é um ponto bastante relevante, que na minha opinião, acho que como analista aqui talvez não esteja na conta, enfim, que é algo mais recente, já são as operações internacionais. Né? Isso, olha, eu começaria dizendo assim, por que a operação internacional é diferente da do Brasil? Sim. Então, o Brasil, por suas regulamentações tributárias, pela sua complexidade logística, é um país em que exige presença dos fabricantes no Brasil. E é um país grande que também talvez faça sentido para o fabricante ter uma presença nacional. Quando a gente distribui para a América Latina, a única coisa que eu queria tirar assim, México não é um país em que a gente venda. Dos outros, eu sei que os fabricantes têm presenças pontuais em alguns fabricantes. Venezuela naturalmente não é um país com presença, mas México é um país que não acho que é mais parecido com o Brasil nesse sentido. É um mercado um pouquinho diferente, que a operadora lá é quem é a protagonista da distribuição desses produtos. Então, em países menores e que não tem a presença de produção ou de montagem, os players vão importar os produtos e Miami é um hub importante. Então, a gente está focando aqui na Apple porque é o principal parceiro nosso, mas eu diria que para todos os fabricantes, ou para quase todos, a dinâmica é mais ou menos a mesma. Sim. Então, são players que são encarregados pelo fabricante de atender um pool de clientes muito grande. O fabricante, via de regra, não consegue ou não quer ter o trabalho de atender de pós-venda, de limite de crédito, de logística, com um range muito grande de clientes. Então ele se apoia no distribuidor para isso, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que é o nosso caso nos dois ambientes. Então, tendo em vista que
O fabricante precisa que alguém atenda, sei lá, 100, 200, 300 clientes. Tem que ter limite de crédito para isso, tem que ter uma logística específica, tem que ter processamento de pedido, de o estoque tem que estar disponível para todo mundo. Então, isso é uma atribuição do distribuidor. E como não tem... Como os países têm uma dinâmica de importação muito fácil, acaba que o equilíbrio desse negócio é ou pagamento à vista ou prazos muito curtos. Tá. Então a gente entrou nesse mercado. Como eu te disse, a gente entrou a convite da Apple, a gente está se estabelecendo como distribuidor da Apple. E o que a gente tem fazendo agora é conversado com os nossos clientes internacionais para ver, poxa, onde que ele tem mais dificuldade, qual marca que ele gostaria de ter e não tem, quem que a gente tem parceria aqui dentro do Brasil que é forte, que a gente poderia expandir nossa influência para outros países. Então estamos começando a pensar sobre isso. Honestamente, Marcos, a gente falou, vamos fazer um primeiro ano bom, garantir que a gente sabe operar um negócio fora do Brasil. E nos pareceu que estamos caminhando num sentido legal. Eu acho que tem 3 desafios essa operação. Tem um desafio de saber gerenciar o estoque bem, porque é uma margem mais baixa. Se você errar na compra, você pode deteriorar o teu resultado do mês muito rápido. Sim. Então, um negócio de execução detalhista, acompanhamento, sei lá, 2 vezes por semana tem que olhar se tem alguma coisa saindo do prumo. Limite de crédito para aquelas vendas, segurado para aquelas vendas que são com alguns dias de crédito. E conhecimento do cliente muito forte. Tá. E isso é uma coisa que a gente não tinha. Então, a gente contou com uma parceria do fabricante, mas tinham que viajar pra caramba para conhecer os caras. E agora estamos dando essa expansão. A gente começou com um guidance, eu concordo com confesso que o primeiro guidance eu não me lembro, acho que era na hora de 400 milhões de reais. Faturamento. De faturamento. E a gente revisou isso para um range na casa de R$1 bilhão de faturamento. Tá. Então tem um intervalo para 23 agora. Para 23. Então assim, estamos trabalhando para cumprir isso. Mas você vê como é uma operação relevante, é uma operação grande. Então... Lembrando que vocês fizeram quanto em 22 de faturamento total da empresa? Faturamento total? 6 bilhões. 6 então é um negócio grande, né? Sim. Com um player majoritariamente. Sim. Então é uma avenida de crescimento importante que a gente colocou lá. E é muito legal que também nos provou que assim, há 20 anos fazendo isso no Brasil, a gente levou um pouco da expertise que a gente tem, dos controles, da forma de olhar o negócio para lá e tem tido sucesso. Então, acho que estamos caminhando num bom ano aqui. E aí, falando até você falou de capital de giro, assim, me corrija se eu estiver errado. Então, assim, mesmo a margem sendo mais apertada, mas o que sobrar de margem praticamente é caixa, né? É isso aí. Então, transforma 100% em caixa. É exatamente isso. Assim, a conta mágica aqui é algo como, na média, uns 45 dias de prazo de pagamento, 15 dias de estoque e, no máximo, 5 dias de prazo de quando receber. Então, algumas vendas são a 10, algumas vendas são a 15 dias, mas a maioria é à vista. Então, é esse que é o jogo, né? É conseguir fazer ficar a caixa positivo. Muito bom. É muito do jogo também no Brasil, enfim, mas como essa dinâmica é diferente, é isso. E vocês colocaram muito dinheiro no sentido de capex, galpão, enfim? A nossa operação é muito pouco capex. A gente aluga galpões e a gente subcontrata companhias logísticas. O que a gente fez para entrar lá foi benfeitorismo no galpão que a gente fez. Então tem que colocar uma estrutura de segurança importante. Então tem benfeitoria nisso, aí é capex. E comprar o primeiro estoque. Então tem que ir lá e comprar. Então, mais ou menos, a gente pegou uma linha de capital de giro na ordem de $8 milhões para isso. E aí o resto já vai se financiando pela própria operação. Tá bom. E aí eu queria até entrar no como é que está a empresa hoje consolidada na parte de estrutura de capital. Né? Sempre fica aquela dúvida assim, como é que está despesa financeira com essa Selic aqui que é unânime, que está incomodando né, todo mundo. Mas segundo semestre do 24 principalmente vai ser um ano diferente. Porque até eu acho que tem de certa forma uma relação grande do desempenho das ações em bolsa com a parte de financeira. Com certeza. Né? Então entender como é que está essa estrutura hoje e que você aqui um pouco troca de chapéu de errinho um pouco para diretor financeiro, se você tem alguma expectativa. Precisa fazer emissão, enfim, rolagem, enfim, vencimentos, né?
Olha, mas é uma oportunidade legal para falar disso. Assim. A gente, assim como todas as empresas, e a nossa empresa, que é uma empresa de consumo discricionário, naturalmente esse é um ponto que a gente está olhando todos os dias desde o ano passado. Né? Então, dado que o nosso CAPEX é pequeno, o nosso capital empregado é basicamente capital de giro. Sim. Então, a gente tem basicamente 3 dívidas, 4 tipos de dívida, vamos falar assim. A gente tem debêntures que somam próximo a 500 milhões de reais, que a gente começou a ter vencimentos esse ano, e a gente amortizou agora em junho uma parte, a gente tem um próximo vencimento na ordem de 60 milhões de reais em dezembro, e ano que vem a gente tem mais vencimentos mais escalonados. A nossa ideia é ainda nesse ano amortizar essa parcela agora com geração de caixa operacional, e talvez para o ano que vem a gente está vendo de talvez jogar um pouco mais para frente essa dívida para dar um pouco de alívio ano que vem. Isso é dívida estruturada que não tem muito como você mexer, né? Você é afetado pelo CDI, então a gente foi afetado como todo mundo, e à medida que o CDI baixa também dá um alívio para a gente. Essas dívidas mais ou menos representam algo como 7 milhões de reais por mês de juros. Então, à medida que o CDI baixa, a gente também ganha com isso. A gente tem a operação dos Estados Unidos, que, assim, 8 milhões de dólares. Só para entender, desculpa interromper, mas o que é custo hoje da... No Brasil, em reais. No Brasil, as nossas debêntures, na média, é CDI mais 2,5%. Nos Estados Unidos, 7% ao ano. Num business que gera caixa pra gente. Assim, a nossa ideia é renovar essa linha e deixar lá. E a gente tem uma linha de 80 milhões de reais. É um negócio pequeno que a gente tem, eu acabei não comentando aqui, mas a gente tem um braço de serviços financeiros para o nosso varejo físico. Então o cliente entra na nossa loja física, não tem crédito, a gente oferece isso. Financia para você mesmo. Exatamente. Então essa é uma operação que talvez entre esse ano e ano que vem a gente pense como ou fazer um FDIC, ou trocar a forma como a gente estava fazendo, porque a gente está chegando num patamar de 80 milhões de carteira, que talvez valha a pena ter escala para isso. Então, uma mistura aqui de CDI mais 2,5% no Brasil com 7% nos Estados Unidos. E o que causa mais despesa financeira para a gente, além da dívida contratada? O descasamento de caixa que a gente tenha, muitas vezes eu tenho que incorrer em operações de capital de giro de curto prazo. No risco sacado. E a gente tem 2 dinâmicas de risco sacado. Se eu tenho um pagamento para fazer amanhã e eu tenho um caixa que eu vou receber daqui a 10 dias, eu faço uma coisa ligar com a outra e incorro numa despesa financeira. Nesse caso, o nosso olhar aqui é conseguir garantir que a gente consiga prazo com o fornecedor na entrada para conseguir alongar isso. Na hora que eu vou fazer uma compra nova, eu negocio já com o fornecedor que eu vou ter um descasamento, se ele me ajuda a bancar os juros desse descasamento. Na hora de eu vender para um cliente também, tentar escolher aqueles que têm ou prazo mais curto, que atrasa menos, ou que tem margem mais alta. Então, tem um trabalho de não só pensar na margem, mas pensar na margem frente ao capital empregado, que é importante para a gente. Então, mais ou menos, quem olha o nosso balanço, quem olha no detalhe, vai ver que a gente opera mais ou menos com algo entre 300 e 400 milhões de saldo de risco sacado. Gerencialmente, a gente faz o seguinte... Não é IFRS isso, mas acho que é importante dizer isso. Mais ou menos metade desse saldo é a operação de risco sacado que eu não paguei juros. Que o fabricante me ajudou, ou que o cliente me ajudou, enfim, normalmente é o fabricante. Que é como se é a forma que a gente consegue prorrogação de prazo com as empresas globais. Então, mais ou menos é assim que a gente tem o capital empregado no capital de giro. A gente teve um primeiro semestre, a gente já estava falando desde o ano passado, assim. Usualmente o primeiro semestre é um semestre de geração de caixa para a nossa empresa. Porque a gente vende no fim do ano, na Black Friday, no Natal, e recebe muito janeiro, fevereiro, março, abril. E tem lançamento em março também, especialmente da Samsung. Então a gente recebe também. E no segundo semestre é uma dinâmica de comprar estoque para estar preparado para servir os clientes no Natal. Então, usualmente o primeiro semestre é um período de mais tranquilidade na gestão do caixa. E agora a gente está entrando em um pouquinho mais de atenção para garantir que a gente serve bem, que é onde a gente cresce, né? Até a questão de custo capital aqui, que acho que é um tema hot, né, do momento, né? Mas você já chegou a fazer uma sensibilidade, assim,
dá para diminuir mais esse custo, alongar, enfim. Porque acho que tem muitas empresas, a gente já começa a ver isso, né? As empresas começando a acessar o mercado de capitais, outras estruturas, para procurar essa redução do custo de capital. E parece que tem demanda, né? Parece que realmente tem... Ó, eu tenho a sensação também que a gente captou uma debenture há pouco mais de um ano, com CDI mais 3, e depois eu acompanho os relatórios de mercado de capitais de dívida que os bancos mandam, assim. Eu tenho sentido que agora tem começado a ter debêntures e tal, num nível parecido com esse, mas nesse ano eu achei que a gente tinha tomado uma dívida numa condição bem favorável. Agora eu começo a ver que tem mais uma luz no fim do túnel, a gente começa a ver também os bancos mais interessados nisso. Assim, para ser sincero também, né? A gente é uma empresa que está inserida no mundo de varejo, de telefone celular, e naturalmente a gente foi impactado com o evento de Americanas. Então acho que houve num primeiro momento uma percepção de risco para a indústria como um todo dos bancos. Então acho que muita gente não sabia o que estava acontecendo. E eu acho que isso foi precificado. Quem teve que emitir ali na época sentiu um pouco essa dor. E agora eu vejo voltando para patamares normais. Então, assim, acho que no segundo semestre a gente vai começar mesmo a ver agora, sondar, para ver o que a gente faz para o ano que vem. E eu acho que a gente vai acabar pegando um ambiente mais normalizado. Sim. Falando do caso de Americanas, né? Vocês chegaram a publicar alguma informação no sentido de exposição? Porque é lógico que, por exemplo, se você tem um estoque, você não vende em A, você vende em B. Né? Mas, por exemplo, o quanto de exposição, enfim, provavelmente acho que o resultado já passou no primeiro trimestre, né? Já foi publicado. Não, a gente foi bastante exposto nisso. Bom, a Americanas sempre foi um cliente importante pra gente. E a gente... Primeiro que a gente apareceu na lista de credores, então era natural que a gente é uma empresa listada, a gente tinha 80 e tantos milhões de reais, quase 90 milhões de reais de exposição lá. Então a gente acabou tendo uma exposição sim. E aí, o que num primeiro momento, naturalmente ninguém se sente confortável, né? Saiu matéria no jornal que a gente era uma empresa listada com maior exposição Americanas. O que no momento era algum motivo de talvez um desconforto, eu sinto que a gente acabou transformando isso numa história com um final muito bom pra gente, que provou um pouco o nosso mecanismo de governança. Eu não tinha muita noção de que o mercado conhecia pouco sobre seguro de crédito. E a gente tem seguro de crédito há mais de 10 anos lá na empresa. Então, quando veio o evento da Americanas, quase que imediatamente a gente acionou a nossa seguradora e falou, olha, segundo a nossa apólice, eu tenho direito a ter essa exposição e eu quero acionar as cláusulas de restituição, vamos falar assim, né? Então, isso é algo que é parte do nosso dia a dia. É que foi um negócio tão grande que chamou muita atenção, mas eu vendo lá para um cliente pequenininho, se o cara atrasa mais de tantos dias, eu estou coberto pelo meu seguro. Se o cara pede recuperação judicial, eu também estou coberto pelo meu seguro. Então isso é algo que é parte da nossa estrutura de mitigação de riscos. Então, bom, em janeiro lá, quando aconteceu, a gente tinha 80 milhões de reais de exposição. A gente reconheceu parte disso no resultado de dezembro do ano passado. Eu vou precisar só fazer um parênteses aqui para o teu público entender. Grosso modo, a gente, quando ocorre um sinistro como esse, a gente reembolsa 90% da exposição. Então, os 10%, 9 milhões de reais, a gente reconheceu com o PEDA ano passado. Então a gente já sabia que aconteceu. PEDA ano passado. Nosso resultado do ano passado está prejudicado em 9 milhões por causa de Americanas. E esse ano a gente recebeu os 90% disso. Já está no nosso caixa, a gente mostrou um comunicado no mercado e tal. Então assim, acho que respondendo diretamente a tua pergunta, a gente teve toda essa história acabou ganhando alguma publicidade. Saiu no jornal, quando a gente estava exposto, depois quando a gente recebeu também. Mas pra gente foi uma grande prova dos nossos mecanismos de mitigação de risco. Então a gente ficou super feliz bom, a gente ficou triste de ter perdido um cliente. Mas a gente ficou feliz de ter conseguido segurar essa bronca, né? Muito bom. Então foi isso. Muito bom. Deixa eu só falar um pouquinho aqui sobre... A gente tem mais 5 minutinhos finais.
Eu queria falar um pouquinho sobre aqui, voltando no chapéu de RI, né? Legal. A gente viu até uma valorização bastante expressiva nessas últimas semanas, últimos meses que a gente está gravando esse podcast, né? O que a gente pode justificar? É lógico que a gente teve um movimento muito macro, né? De expectativas melhorando, expectativa de inflação melhorando, né? Mas vocês já conseguem sentir tanto uma visão macro para o seu negócio, como também uma percepção dos investidores voltando a ter mais interesse, né? Entrar em contato, enfim, querer conhecer mais a tese. Olha, a gente viu um movimento muito forte, né, de demanda recente. Sim. Olha, eu também tenho uma percepção sem conseguir juntar todas as peças, né? Acho que todo mundo que é RI tem mais ou menos isso. Eu acho que a gente sofreu no momento por ser uma empresa de baixa liquidez. Então, muito provavelmente, sei lá, os fundos que tem nossa ação e tomaram resgate, talvez tiveram que se desfazer em posições que eles não necessariamente gostariam. Tá. E acho que a small cap acaba sofrendo por isso. E a gente tem visto nos últimos 45 dias um rebound importante aqui no preço da ação. E a gente vê, primeiro, esses grupos, essas pessoas que são mais focados em empresas com baixa liquidez, se o cara entende o fundamento e vai atrás. A gente vê esses caras procurando muita gente. Quando a gente vê, procurando no Twitter, quem está falando da gente, são mais ou menos esses caras mais especializados. Tá. A gente também tem sentido mais interesse, até de fundos maiores, vamos falar assim, que estão mais generalistas falando com a gente. Então eu acho que isso é reflexo também do que você está falando, né? De o CDI, a curva de juros baixando, acho que tinha uma incerteza política também que vem se dissipando. Então acho que isso a gente acaba sentindo sim. A própria liquidez da nossa ação, quem entrar lá no nosso site, a gente tem lá a transação dia a dia. Você vê claramente que mudou de patamar. Por outro lado, aí falando do que a gente está percebendo, assim, acho que eu vou tirar a parte internacional, que é um bicho diferente. Sim. No primeiro semestre, eu acho que a gente teve um momento de lançamento dos produtos da Samsung, que todo ano tem, que foi um sucesso. Isso ajuda a gente no nosso varejo. Tá. Eu também acho que a gente viveu um momento, a gente falou de Americanas agora, o fabricante também fica com receio de ter exposição de crescimento do cliente. Na distribuição, o nosso varejo regional prosperou também. Mas o que eu noto agora, eu noto os varejistas, me parece, já tendo feito um pouco do trabalho de adequação do nível de estoque, o que tiveram que fazer de queima também, começando a se preparar para o período sazonal. Então eu sinto que está começando a tracionar depois de um primeiro semestre pro varejo como um todo mais difícil, assim. Então assim, não é um ano igual foi pra gente na pandemia, que foi um espetáculo. Assim. Não vai ser. Mas eu sinto que o primeiro semestre foi muito duro. E talvez agora a gente esteja caminhando para todo mundo com estoque mais renovado, tentando buscar o ano agora no segundo semestre. Só para a gente fazer um consolidado, Gustavo, do consolidado aqui, consolidar um resumo aqui, um bate-papo que a gente teve, né? Como é que você espera o restante do ano, né, em termos consolidados? Porque você tem desafios aqui, né? Então, por exemplo, a gente vê, olhando até pelo menos para o PIB, a gente vê um PIB muito concentrado ali na agricultura, serviços, sinais ainda fracos, né, que depende muito do serviço. A gente vê, de certa forma, uma desaceleração da geração de emprego. A geração de emprego é boa, é positiva, mas uma desaceleração, enfim. E tudo isso acaba refletindo um pouco no mercado de vocês. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as confianças estão sendo recuperadas, a gente tem um sinal de controle de inflação, né? Enfim, como é que eu digo aqui que no mercado financeiro a gente entrou em 2023 extremamente pessimista e a gente está... Mas o mercado financeiro antecipa um ano, 2 anos, né? E talvez não seja esse recado na economia real. Como é que você estava lá fazendo orçamento, né, de 23, lá em outubro, novembro de 2022, e como é que agora a gente está exatamente no meio do ano gravando isso, né? Para que lado você está revendo, olhando para 23 consolidado? Né? A gente achou, o nosso plano assim, era que 2023 seria mais ou menos parecido com 2022. Tá.
só que na sazonalidade muito diferente. Em 2022 a gente teve um primeiro semestre forte e um segundo semestre muito duro. Nosso terceiro trimestre foi muito duro. A gente falou, olha, a gente vai ter um primeiro semestre ainda duro e talvez algum alívio no segundo. Nesse sentido, eu acho que a gente está caminhando mais ou menos nisso. O que eu acho, assim, que também, por caminhos diferentes, a gente tem mostrado isso, é o seguinte, acho que o primeiro semestre foi mais duro no Brasil do que a gente achava que era. E a internacional compensou. Então, isso a gente não conseguiu prever, né? Então, por outro lado, eu vejo o nosso internacional caminhando razoável e um pouquinho de luz no fim do túnel. Mas eu concordo com o que você falou. Assim, acho que é um ano mais ou menos parecido com o ano passado pra gente. Talvez um pouco melhor, porque o segundo semestre do ano passado foi muito duro. Mas eu acho que o ano que vem vai ser um pouquinho mais... Todo mundo já vai ter feito o dever de casa, vai entrar em mais normalidade. Eu ainda vejo... até saiu no jornal esses dias, ainda vejo os fabricantes com um nível de estoque ainda alto, que vai caminhar para estar mais organizado isso. Todas as empresas com a queda de juros vão começar a aumentar seus lucros e as famílias também vão poder ter um pouquinho mais de poder de consumo. Então, eu acho que tem um caminho ainda para a gente ver isso refletido plenamente na economia real. Tá, muito bom. Ô, Gustavo, só para terminar aqui, eu faço sempre a última pergunta como RH, eu gosto de brincar. Como é que você vê a Allied daqui a 5, 10 anos? Eu estou pensando com meus botões, né? Eu penso até na Allied aumentando o leque de distribuição, estou chutando aqui, tá? Mas como é que você vê a companhia? Ou você falou assim, market share. Às vezes a gente pensa como analista que aperta um botão, a market share está em 10, tem que ser 50, mas às vezes nem faz sentido, né? Como é que você vê a companhia 5, 10 anos? Eu acho que o que a Allied faz de melhor é suprir falhas de mercado na indústria em que a gente está inserido. A gente trabalha com as empresas mais valiosas do mundo como fornecedores nossos. Então, Microsoft é importante, Apple é importante, Amazon é importante. E a gente vende para todos os varejistas do Brasil, que também tem muitas empresas. A gente trabalha com Amazon, Mercado Livre, Magalu, Via, enfim, e todos os outros também regionais. O Brasil é um país complexo. Então, a gente o que a gente sabe fazer de bom, eu acho que é resolver problemas desses caras. A gente não tem marca, a gente não tem produto. O que a gente tem são pessoas pensando alucinadamente em como resolver o problema dos nossos parceiros. Foi por isso que a gente virou um distribuidor grande, foi por isso que a gente virou um distribuidor internacional, foi por isso que a gente resolveu um problema da Samsung de ter uma presença no varejo físico, da Apple de ter presença no varejo digital junto com o Itaú. Eu acho que tem muitas dessas oportunidades para a gente captar. E a gente está numa indústria que a gente está começando a ver uma nova transformação, que é de consumo de dados, de inteligência artificial, de 5G. Tudo isso passa por nós. Então, assim, acho que a dificuldade que a gente tem como RI também é explicar para o analista que, diferente, sei lá, de uma indústria de supermercado, por exemplo, a gente vai se adaptando ao que a tecnologia e o que os nossos fornecedores, principalmente, precisam que seja feito no Brasil. Então, eu vejo a Allied ainda muito inserida e com muita perspectiva de capturar os ganhos que a sociedade vai ter com tecnologia. Que quem está promovendo são os nossos parceiros. Então, a gente é parceiro do Google, a gente é parceiro da Microsoft, falei. Então, assim, eu acho que tem um caminho de estar inserido numa indústria que prospera muito. Dentro de um ambiente de negócios difícil. E eu acho que a gente é um facilitador para os nossos parceiros. Muito bom. Pô, excelente, Gustavo. Muito esclarecedor, muito gentil. Deixa aqui os canais, né, principalmente de relações com investidores, o e-mail, o site para quem quiser conhecer, né? Eu sempre recomendo todo mundo entra lá, se inscreve, deixa seu e-mail para receber alerta, newsletter, enfim, avisos, né, comunicados. Quem entrar lá em ri.alliedbrasil.com.br, se inscreve no nosso mailing, vai receber muita informação. Mas eu acho que vale a pena entrar também no LinkedIn nosso. Legal. E entrar no Instagram ali, a gente promove também coisas que vocês vão conhecer, não só
a demonstração financeira, mas o que pulsa lá dentro, né? Então, como que a gente o que a gente promove. Então, acho que vale a pena. Promove promoções também ou não? Tem promoções também, tem promoções também. Essa daí a gente... Marcos, eu agradeço aqui a oportunidade. Muito obrigado. Muito legal a gente poder falar com o teu público. E estou à disposição para todos os investidores que queiram ter um canal lá com o nosso RI. Estamos à disposição. É muito importante a gente promover a nossa empresa, que não é uma empresa fácil de entender. Mas no fundo não é tão difícil também não. E invariavelmente eu digo que a gente passa pela Light em algum momento das nossas vidas, né? Ou conhece alguém e fala, pô, exatamente. Dá uma conferida que com certeza você já foi impactado, né? É isso aí. Muito obrigado, Gustavo. Valeu, obrigado. Esse foi o nosso SaraCast especial aqui